Igreja de Cristo aqui reunida e aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. É sempre um privilégio e também uma grande responsabilidade compartilhar as verdades de Deus, porque nós precisamos ser tomados pelo seu Espírito para não falharmos na comunicação dessas verdades. Portanto, em humilde reverência e santo temor, aquele que inspirou esta palavra, aquele que preservou esta palavra, que transmitiu esta palavra e que usa instrumentos humanos, falíveis, para comunicar esta palavra, nós nos colocamos diante dele como um instrumento que falha, mas que pela ação do seu Espírito pode fazer aquilo que ele quer. E é com esta submissão que eu quero convidá-los a abrirem comigo a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 23. Como eu disse para as crianças, esse texto é um texto que também merece uma leitura doxológica. A doxologia é um canto, né, de louvor, e ele merece esta leitura doxológica. Então eu quero convidar toda a igreja a ler comigo, porque nós entendemos que a igreja do Senhor, ao longo das eras, lia esse texto com alegria no coração, compreendendo quem era Jesus. Então, vamos ficar de pé e vamos fazer esta leitura juntos. E diz a Escritura Sagrada: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A congregação pode se assentar. Vamos orar mais uma vez. Gracioso Deus, a tua palavra lida já nos impacta profundamente. Nós queremos que o Senhor nos instrumentalize para comunicar as verdades que nós extraímos dela, para a nossa edificação e para a honra e glória do supremo profeta, que fala por meio do seu Espírito, o Espírito Santo que inspirou esta palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Após ter dado graças pelas virtudes teologais dos colossenses, quem esteve aqui
este é o terceiro sermão que estou pregando nesta carta, na sequência, ouviu a mensagem dos versos anteriores, 3 a 8, o apóstolo Paulo ora para que Deus seja buscado pelos colossenses e nesta busca eles cresçam em maturidade, cresçam, na verdade o texto diz, transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, diz o verso 9 em diante, do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverem de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. E no verso 12 ele diz, dando graças ao Pai, que os fez idôneos à parte que lhes cabe da herança dos santos na luz. Esta era a oração feita pelo apóstolo Paulo, intercedendo pelos colossenses. E esse conhecimento a que se refere o apóstolo Paulo, que ele suplica que Deus dê aos colossenses, o conhecimento da vontade revelada de Deus, era essencial para que os colossenses não fossem enganados, não fossem iludidos pelos falsos mestres que rondavam, que tentavam roubar a verdade e o conhecimento da verdade que já havia sido comunicado aos colossenses pela fidelidade do ministério de Epáfras. A intenção dos falsos mestres naquele tempo era diminuir a dignidade, diminuir a importância de Cristo, ensinando que ele era insuficiente para a salvação. Que os colossenses deveriam buscar algo mais para que assim então se apresentassem diante de Deus e pudessem ser reconciliados com Deus. Havia esta heresia muito perigosa, que tinha o propósito de turvar o conhecimento que os crentes tinham acerca de Cristo e de sua obra. Era como se eles quisessem lançar uma nuvem de fumaça para distrair os colossenses e então encobrir a verdade do Evangelho. Então Paulo ora por eles, enfatizando a plenitude de Cristo, a supremacia de Cristo, para que eles se aprofundassem então no conhecimento da pessoa e da obra do Redentor. E a melhor defesa contra os falsos mestres era justamente conhecer corretamente quem Cristo é. E eu faço logo, de pronto, uma pergunta: você conhece corretamente quem é Cristo? O Cristo que nós cantamos, que nós exaltamos? O Cristo que nós invocamos como o nosso mediador, o nosso sacerdote, o nosso rei, o nosso supremo profeta? Você conhece Cristo? A verdadeira proteção contra os falsos ensinos é manter de forma muito clara diante dos nossos olhos, dos olhos da fé, o reconhecimento da glória de Cristo e da excelência da sua obra. Eu colho aqui um trecho do texto de Calvino, comentando esta epístola, quando ele diz: não há nada que Satanás tente realizar com mais empenho do que nos cobrir com névoa, para que Cristo seja esquecido, pois ele sabe que assim a porta é aberta para todos os tipos de heresias. Então, o apóstolo Paulo queria afastar esta névoa, queria afastar esta fumaça que turvava, que encobria o conhecimento, e rogava para que os colossenses crescessem no pleno conhecimento da verdade, e Cristo é a verdade de Deus, a verdade encarnada, o Verbo encarnado.
O tema desta mensagem é a dignidade de Cristo e a excelência de sua obra, e nós queremos então falar sobre a dignidade que se revela na preeminência, na supremacia da pessoa de Cristo, e a excelência de sua obra que se manifesta na redenção e na reconciliação por meio dele. Então são 3 pontinhos que as crianças e quem mais quiser podem anotar. Nós vamos considerar 3 tópicos: a redenção em Cristo, a supremacia de Cristo e a reconciliação em Cristo. A redenção em Cristo, a partir dos versos 13 e 14. A supremacia de Cristo, nesta parte doxológica que nós temos aqui, dos versos 15 a 19. E a reconciliação em Cristo, dos versos 20 a 23. O primeiro tópico, a redenção em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos colossenses e apontando para a glória de Cristo como Redentor. Quando apontamos para a glória, apontamos para a supremacia. E Cristo é glorioso. O apóstolo Paulo diz isso nos versos 13 e 14, mostrando que Ele é o Senhor da redenção, é o nosso Redentor. Ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu enfatizei o verso 12 na leitura anterior, porque o verso 13 que eu acabei de ler está diretamente conectado, embora separado aí na perícope, né? Há uma perícope que termina no 12 e outra que começa no 13. Esses 2 versos estão conectados diretamente, e o verso 12 mostra que os colossenses são lembrados de que o Deus Pai graciosamente fez com que os colossenses se tornassem participantes idôneos da herança dos santos na luz. Foi pela graça de Deus que os colossenses foram credenciados, foram qualificados, foram tornados idôneos para participar da herança eterna, da herança dos santos na luz. E para desfrutar desta herança, os participantes então precisavam ser libertos. Porque alguém pode ter uma fortuna, mas estando aprisionado, como vai desfrutar? Então, para desfrutar desta herança, era necessário que os participantes fossem resgatados do reino das trevas e fossem transportados para o reino da luz, o reino do Filho amado de Deus. A expressão Filho do seu amor significa o Filho amado de Deus. Então, esses versículos falam da operação da graça na regeneração do homem. Porque nós fomos tornados idôneos, fomos tornados qualificados para participar deste reino, para desfrutar desta herança. Ou seja, nós fomos regenerados mediante a palavra da verdade. Lembra que Paulo disse que Epáfras pregou o evangelho de Cristo, e o apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 23, fala que nós fomos regenerados mediante a palavra da verdade e fomos regenerados para pertencermos ao reino de Cristo, que é o reino da luz. E aqui nós já temos uma aplicação imediata para a nossa vida. Não há como desfrutar da plenitude da graça pertencendo a um mundo envolto em trevas. Então, se você está aqui e me ouve, e entende que este mundo é o seu lugar, que as delícias deste mundo são a sua riqueza, você não poderá, com isso, desfrutar das venturas celestiais, da herança dos santos na luz. Porque este mundo está envolto em trevas. A graça regeneradora
muda a nossa cidadania, muda a nossa mente, muda os nossos hábitos. Então nós devemos, os que já estamos desfrutando da herança, no reino do Filho do amor de Deus, devemos adotar um novo curso de vida, crendo, obedecendo, amando e proclamando as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como está registrado em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Por isso, Jesus afirma, isso quem registra é o evangelista João, no capítulo 8, verso 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu preciso lembrar a sua mente já informada. E se porventura alguém aqui não tem esta informação, eu preciso dar-lhe esta informação segura. O mundo inteiro, com a sua pretensa sabedoria e justiça, vive envolto em trevas, em densas trevas, porque fora de Cristo não existe luz. E esta ilustração utilizada pelo apóstolo Paulo aqui, transportados de um reino para outro, lembrava a escravidão daqueles que eram feitos prisioneiros de um reino subjugado. Eles eram lançados na prisão, escravizados, dominados. E os colossenses são lembrados de que eles fizeram aqui o caminho inverso. Eles foram resgatados da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus, que são os santos na luz. Esta é uma passagem de importância singular, porque nos faz lembrar, e eu queria enfatizar isso aqui para você, que assim como as trevas deste mundo serão completadas no inferno, a luz que começa a brilhar neste mundo será plenificada no céu. Pense nisso. Se este mundo está envolto em trevas, como será o inferno? Mas se você vive na luz, guiado pela luz do Evangelho, guiado por Cristo, que é a luz do mundo, saiba que você já desfruta disso e que esta luz será plena no céu. O apóstolo Paulo estava lembrando isso aos colossenses, e lembrava que as trevas cegam o entendimento dos homens, impedem o conhecimento da verdade revelada de Deus e encobrem o caminho da salvação. Não há como encontrar a salvação fora de Cristo. Os colossenses já haviam deixado o reino das trevas, já haviam deixado o império de Satanás, que é o príncipe das trevas, e haviam chegado ao reino da luz, ao reino do Filho amado de Deus. E esta travessia de um ponto a outro é uma obra da graça regeneradora por meio da fé somente em Cristo, nada mais. Paulo aqui estava mostrando aos colossenses que Cristo é capaz de salvar. Cristo tem poder para salvar. Cristo é capaz de conceder tudo que o homem precisa para viver dignamente como santo na luz. E aqui, uma vez mais, Paulo enfatiza a suficiência de Cristo, mostrando que o seu sacrifício na cruz, o sacrifício cabal, foi eficaz. Nada mais precisava ser feito. Ninguém mais, a parte de Cristo, nem mesmo os anjos, que os falsos mestres diziam que deveriam ser cultuados, porque eles auxiliariam nesta obra da redenção, nem mesmo eles poderiam conceder nada, poderiam fazer nada, porque Cristo fez tudo pelo seu sacrifício exclusivo e cabal, e o homem não pode e não precisa fazer nada para ser salvo.
Repito, Paulo aqui está apontando para a glória de Cristo como Redentor. E ele então menciona a redenção em Cristo. Vamos então ao segundo ponto que Paulo menciona aqui na epístola. E eu quero que você acompanhe, porque nós passaremos versículo por versículo de uma forma bem expositiva. Paulo menciona a supremacia de Cristo, versos 15 a 19. Ele está aqui apontando para a glória de Cristo como Criador e Senhor, sustentador de todas as coisas, como nós cantamos aqui nesta noite. Ele então, após mencionar a operação da graça, que atua pela fé somente em Cristo, Paulo passa então a demonstrar o significado cósmico da pessoa e da obra de Cristo, a sua posição com relação a Deus, ao universo e à igreja. Paulo então descreve Cristo como Senhor, como sustentador de todas as coisas, e faz com que os colossenses olhem para Cristo em relação a Deus, ao Deus Pai, em relação ao universo e em relação à igreja. Vejamos primeiro como ele trata do assunto, apontando para Cristo como o Criador, Cristo e o ser de Deus, a relação de Cristo com o Pai. No verso 15a ele diz: este é a imagem do Deus invisível. O que Paulo está dizendo, que foi por meio de Cristo que o Pai se tornou visível ao homem, como está escrito em João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E aqui mais uma vez eu quero citar Calvino, quando ele diz: tudo que pusermos diante de nós, como sendo representação de Deus, à parte de Cristo, não passará de um ídolo. Que afirmação incisiva. Eu quero aqui recorrer ao texto que nós lemos hoje na liturgia, na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, verso 3, onde o autor da epístola afirma com segurança, para encorajar os hebreus, os judeus helenistas que estavam querendo retornar ao judaísmo, e ele diz: Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Você não encontrará Deus fora de Cristo. E a ilustração, que mesmo pobre, mas que pode aguçar a nossa mente para chegar a esta compreensão, é do sol com os seus raios. Você não tem como separar o sol dos seus raios, o sol do seu brilho, o sol do seu fulgor, o sol do seu esplendor. E assim como os raios do sol são o seu fulgor, é a luz da luz, assim Cristo é Deus de Deus, é luz de luz, é verdade de verdade. Nós encontramos isso no Credo Niceno, Concílio de Niceia, o Constantinopolitano, quando eles se reuniram para combater uma heresia também. Você vê que heresia não deixa de existir. Hoje há heresia, certamente mais do que havia outrora. E a heresia era atribuída aos arianos, porque Ário sustentava que Jesus Cristo era um homem perfeito. Então, a partir dali, ele não cria na divindade de Deus, portanto, não cria na doutrina da Trindade. E este concílio se reuniu, então, para formular a doutrina da Trindade. E eu extraio uma pequena parte deste
credo niceno quando diz: Jesus Cristo é Deus de Deus, é luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, de uma só substância com o Pai. E aí a gente pode compreender que eles estavam afirmando isso. Este é um credo, e os credos têm essa importância a partir da Escritura, porque Jesus diz, isso está em João 14:9, quem me vê a mim, vê o Pai. Então Cristo é a imagem de Deus, é a expressão exata do seu ser, o esplendor da sua glória. Na parte B do verso 15, o apóstolo Paulo diz que Cristo é o primogênito de toda a criação. Esta parte também tem sido alvo de questionamentos e ao longo do tempo foi questionada assim, porque e a doutrina ariana levava isso em consideração. Cristo teria sido criado. Ele disse: não, Cristo não foi criado. Cristo não é uma criatura. Cristo foi eternamente gerado. Isso é diferente. Quando ele diz que Cristo é o primogênito de toda a criação, não significa que ele foi criado como o primeiro filho, não é isso. A criançada tem que entender isso, que é importante. Cristo é o herdeiro legítimo. Quando ele fala primogênito, aponta também para esta condição de herdeiro, que era muito comum naquela época. Era o herdeiro quem herdava, né? Não lembra que a mãe de Jacó fez a troca, né, para que Jacó, que não era o primogênito, então fosse o herdeiro, passasse a ter o direito de primogenitura. Então, este é o sentido do texto. Cristo é o herdeiro legítimo de todas as coisas. E tudo que ele herda foi feito por ele. Depois os pais vão explicar um pouco mais às crianças em casa, né? Tem que estudar bastante. Mas eu vou tentar esclarecer aqui, nesse tempo que nos é destinado para falar. Cristo é autoexistente. Cristo não foi criado. Cristo é o Deus eterno. Ele foi eternamente gerado. Cristo é pré-existente à criação. Porque ele, nós vamos entender logo na sequência do texto, para que não houvesse dúvida, Paulo vai dizer que nele foram criadas todas as coisas. Atente para os versos 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Paulo está dizendo, Cristo é o fundamento da criação. Em João capítulo 1, versos 3 e a parte A do verso 3 e a parte A do verso 4, nós temos o registro das palavras de Cristo, quando ele diz, as palavras do evangelista João, a respeito de Cristo, tratando como verbo eterno, diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele prossegue dizendo, a vida estava nele. Eu preciso lhe dizer, sem Cristo, não haveria vida. Sem Cristo, não haveria luz. Ele estava lá, quando Deus disse, haja luz. Era a palavra de Cristo, era o Filho eterno, dizendo, sejam criadas todas as coisas, e na sequência, ele fez. Sem ele, nada teria sido feito. E em sintonia com o escritor aos Hebreus, nós lemos também os versos 2 e 3 do capítulo 1, o apóstolo Paulo identifica claramente Jesus como o agente da criação e o Senhor da criação,
na medida em que ele criou para a sua própria glória e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o verbo que estava desde o princípio e tem o governo em suas mãos, e diz o texto, nele tudo subsiste. É Cristo quem dá sustentação ao universo. Cristo dá equilíbrio ao universo. Você não pode imaginar a quantidade de estrelas no céu. A quantidade de estrelas nos céus. E elas todas estão no seu devido lugar. E o Senhor está sustentando. Quem é que sustenta todas as coisas? Pela palavra do seu poder. É o nosso glorioso Redentor, Jesus Cristo. Os próprios anjos foram criados por meio de Cristo. Logo, os anjos lhes são subordinados. Como então os falsos mestres queriam que os anjos fossem cultuados como uma parte do serviço para auxiliar o crente na salvação? Diz o texto aqui, Cristo é o Senhor do universo, Cristo é o fim último do universo, Cristo é o objeto, é a finalidade do universo, é o propósito da criação, é glorificar a Cristo, é a glória de Cristo, porque tudo foi feito por Ele, para Ele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos. Cristo é a sustentação do universo, Ele é o autor da criação, Ele é o Deus sustentador da criação, nele tudo subsiste, Ele dá unidade ao universo. Sem Cristo, o universo que você considera como o cosmos seria um caos. Sem Cristo, o cosmos seria um caos. Então nós podemos afirmar que o universo encontra o seu começo, a sua continuação e o seu fim em Cristo, o primogênito da criação. No verso 18, na parte A, o apóstolo Paulo diz, ele é a cabeça do corpo da igreja. O que ele quer dizer com isso? Cristo tem o governo absoluto e dele depende inteiramente a idade da igreja. E se o cabeça da igreja é Cristo, obviamente, ela não depende de qualquer outra criatura, muito menos dos anjos, como sugeriam os falsos mestres. Porque nenhum ser, nenhuma criatura, nem mesmo os anjos, pode partilhar com Cristo o seu lugar no culto e na vida da igreja. Talvez você não encontre muita novidade nisso, mas saiba que há muita gente que se diz cristã, crendo em heresias que diminuem a dignidade de Cristo. O apóstolo Paulo está então mostrando que é dele, e somente dele, que emana todo o poder. Então, o Deus que governa o universo é o Deus que governa a igreja. Por isso, nós não cremos num vigário de Deus. Nós não temos um papa, porque Cristo é o cabeça da igreja. Um papa não controla. O papa não controla nem o Vaticano. Quanto mais os fiéis espalhados pelo mundo. Mas Cristo tem a autoridade absoluta e o controle absoluto da sua igreja. E é isso que os colossenses estavam ouvindo, e é isso que nós estamos ouvindo nos dias de hoje, através das páginas da Escritura expostas nesta ocasião. Então, na sequência, o apóstolo Paulo diz, no verso 18, parte B, ele é o princípio, o primogênito
de entre os mortos. Perceba que ele passa do primogênito da criação para o primogênito de entre os mortos, e ele acrescenta: para em todas as coisas ter a primazia, como nós cantamos neste cântico tão belo aqui nesta noite. Repare que no verso 16, o apóstolo Paulo está fazendo alusão à criação geral, ao começo de todas as coisas. Cristo é o autor da criação geral. E aqui no verso 18, Cristo é identificado como o autor da nova criação, que é a sua igreja. Cristo é o restaurador de todas as coisas. Foi por meio do sacrifício de Cristo que houve o transporte dos que estavam nas trevas para o reino da luz. Como nós lemos nos versos 13 e 14, foi por meio de Cristo que o homem foi regenerado, que vivia em inimizade com Deus e passou a ser amigo de Deus, e voltaremos a falar sobre isso mais adiante. O princípio e o fim de todas as coisas é Cristo. Ele é o primeiro a ressurgir glorificado, o primeiro a ressuscitar para uma vida imortal. Você pode dizer: mas presbítero George, nós sabemos que outros foram ressuscitados. Temos o exemplo de Lázaro. Lázaro ressuscitou, mas Lázaro não ressuscitou para a imortalidade. Lázaro morreu depois e o seu corpo enfrentou a corrupção, ou seja, a decomposição. Lázaro aguarda a ressurreição, como nós ouvimos hoje pela manhã. Mas o corpo de Cristo ficou naquela sepultura por 3 dias, porque a partir do 4º nós sabemos que haveria decomposição, atendendo a um propósito eterno. Ele sai da sepultura, ressurreto, e a sua ressurreição é a nossa esperança. Ele foi o primeiro a ressurgir, a ressuscitar para uma vida imortal, e isso nos dá esperança. A esperança da ressurreição está em Cristo. Não há esperança de nova vida fora de Cristo. E é bom que você espere uma nova vida, porque esta vida é muito curta, é uma vida de sofrimento, é uma vida que nos traz muitas decepções. E saiba que você morrendo, o seu corpo irá para uma sepultura, e a partir do 4º dia, aliás, em 24 horas, ele já estará duro. A partir do 4º dia haverá corrupção. E se você não crê na ressurreição, se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Você precisa crer na ressurreição. E para você crer na ressurreição, você tem que olhar para o que Paulo estava dizendo, para a ressurreição de Cristo, como primogênito entre os mortos. Sendo ele o autor e o restaurador de todas as coisas, ele tem então a primazia. O apóstolo está apontando para a sua glória, a glória de Cristo como o Redentor, como o Senhor e sustentador de todas as coisas, e como o reconciliador de todas as coisas. E ele diz no verso 19: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Você não tem esperança fora de Cristo, e você pode dizer: não, mas eu tenho Deus, que é todo poderoso. Eu quero lhe dizer, a Escritura nos ensina que Cristo é pleno de Deus. A totalidade dos atributos e dos poderes divinos está em Cristo. E se você diminui a dignidade de Cristo, a importância,
a excelência de sua obra, você está ofendendo a Deus. Não falta nada da divindade em Cristo. A bondade, a justiça, a sabedoria e todo o poder, e é por meio dele que o Pai dispensa toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, em Cristo. De forma também doxológica, porque é um cântico, ele diz: bendito nosso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador e Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Fora de Cristo, você não pode se considerar um herdeiro das bênçãos celestiais. A essência e glória do Pai, da qual decorre toda a graça e glória para os crentes, reside no Filho do seu amor. Somente nele e não nele nos anjos, como ensinavam os falsos mestres. Em suma, não há como desfrutar da graça de Deus à parte de Cristo. Recapitulando, Paulo aponta para a glória de Cristo como Redentor, a glória de Cristo como Criador e sustentador de todas as coisas. E agora ele vai apontar para a glória de Cristo como mediador e reconciliador. Nos versos 20 e 23, nós encontramos a reconciliação em Cristo sendo mencionada pelo apóstolo Paulo aqui. Este é o terceiro ponto e último ponto do nosso sermão, quando ele diz, nestes versos, eu quero ler inicialmente apenas o verso 20, onde está dito: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nós sabemos que a queda contaminou todas as coisas. O pecado contaminou toda a criação. Sim, não apenas a raça humana, mas toda a criação foi afetada pelo pecado, e Paulo nos diz isso, quando lá em Romanos 8, 22 e 23, ele vai dizer que a própria criação geme e sofre, aguardando a revelação da glória dos filhos de Deus. E ele diz que nós também gememos e sofremos, aguardando a consumação de todas as coisas. Até lá será a vida neste mundo, porque estamos expostos ao pecado que manchou todas as coisas. E o homem criado, assim como a natureza, tudo o que foi criado, está afetado pelo pecado e aguarda o momento desta redenção gloriosa, onde nós teremos um universo completamente restaurado e teremos uma vida completamente separada do pecado, porque no céu não haverá pecado. E Paulo está dizendo aqui que foi pelo sangue de Cristo derramado na cruz que a justiça de Deus foi satisfeita. A maldição do pecado foi destruída, porque a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Lá em Gênesis 3,17, ele disse: maldita é a terra por tua causa. Paulo diz então: todas as coisas serão reconciliadas por meio de Cristo. Os eleitos serão reconciliados. Nós já fomos, na realidade, reconciliados, todos, e os que ainda serão chamados, reconciliados com Deus através de Cristo. E toda a criação que aguarda este momento será reconciliada com Deus, será perfeita, e isso somente através de Cristo. Na sequência ele diz:
os versos 21 e 22. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, no seu corpo mortal, aliás, no seu corpo de homem, que enfrentou a morte, mas que venceu a morte, então o corpo de homem, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aqui os colossenses são lembrados de que eles eram inimigos de Deus e alvo de sua ira, mas por meio do perfeito sacrifício de Cristo, eles foram reconciliados e santificados, tornando-se amigos de Deus, como lemos lá nos versos 12 e 13, herdeiros de um reino, do reino do Filho amado de Deus, como santos na luz. A paz de Deus, então, foi restabelecida através de Cristo Jesus. E podemos afirmar que por causa do seu sacrifício vicário, criança, significa que é um sacrifício que você faz não por você mesmo, mas por outra pessoa. Então, através do sacrifício vicário, Cristo apresenta os crentes santos, inculpáveis e irrepreensíveis, no sentido de que não há nenhuma acusação, nem condenação contra eles. Que coisa gloriosa! Paulo diz isso também, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8, versos 1 e 33, quando ele diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós que estamos em Cristo Jesus, não estamos mais debaixo da acusação, do dedo acusador do nosso adversário. Então Paulo está aqui, isso de forma teológica pode ser complicado, mas eu quero simplificar dizendo apenas que ele está se referindo à santificação posicional que decorre da redenção em Cristo, do novo estado, da nova posição no reino da luz, que é de pessoas reconciliadas com Deus. Esta é a santificação posicional, é a separação que foi feita. Nós fomos tirados do reino das trevas e levados, transportados para o reino da luz, o reino do Filho amado de Deus. E eu preciso lhe dizer uma coisa: não fique acomodado com a sua eleição, creia nela, porque nós cremos no Deus que, no seu decreto eterno, elegeu, predestinou aqueles que ele queria para a salvação e que condenou aqueles que ele decidiu que iria condenar. É assim que nós cremos. E talvez você diga: não, eu estou convencido de que eu fui separado, a minha posição é no reino de Cristo, eu estou na igreja, eu faço parte da igreja, então eu faço parte do reino de Cristo, e isso então me basta. Não basta, porque a evidência desta santificação posicional é a santificação progressiva. Como é que você vai dizer que é um eleito se você diminui a dignidade de Cristo? Como é que você teria coragem de dizer que é um eleito se você diminui a excelência da obra de Cristo? Fazer pouco caso dele ou pouco caso de sua obra? No verso 23, então, o apóstolo Paulo, concluindo esta parte da sua mensagem, diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui ele está exortando os colossenses a perseverarem.
E na sequência, quando tivermos a oportunidade de pregar, a partir do verso 24, você vai perceber como Paulo está preocupado em encorajar os colossenses, fazê-los estarem mais firmes, mais esperançosos, para que então eles fujam do cerco, né, do assédio dos falsos mestres. Paulo sabia que eles precisavam progredir na fé. Tanto é que ele ora para que eles transbordem do pleno conhecimento de Deus. E por que isso? Porque a estabilidade da confiança em Cristo estava exposta ao sério perigo pelas ciladas dos falsos mestres. E aqui ele exorta a perseverança. Nós somente somos estabelecidos na fé quando nós não recuamos da esperança no Evangelho. Então, se você diz que é herdeiro no reino da luz, mas não ama a sã doutrina, não ama a doutrina de Cristo, você está recuando nesta confiança, você está retrocedendo. É essa preocupação também que o escritor aos Hebreus tem quando ele diz: nós não somos dos que retrocedem para a perdição. A parte de Cristo e de sua doutrina não há esperança. Se você não tem a devida compreensão da pessoa de Cristo, da sua supremacia, da obra de Cristo, da sua excelência, uma obra única, a sua confiança em Deus está cambaleando. Você precisa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz o apóstolo Pedro. E eu quero concluir lembrando que nesta sessão o apóstolo Paulo enaltece, exalta a bendita pessoa e a excelente obra de Cristo. Cristo é exaltado em sua condição de redentor, de criador, sustentador e reconciliador de todas as coisas. Em primeiro lugar, uma vez resgatados das trevas, nós precisamos viver como filhos da luz. Você precisa viver de modo digno do Evangelho. Em segundo lugar, nós devemos ter muito clara diante de nós a pessoa do nosso Redentor, que é o autor da criação e da nova criação, que é a igreja, que é o sustentador e que é o reconciliador de todas as coisas. Não há salvação fora de Cristo. Em terceiro lugar, nós precisamos ser gratos pela reconciliação com Deus através de Cristo, porque esta gratidão nos dá esperança. Em quarto lugar, nunca devemos perder a esperança em Cristo, que é o único e suficiente mediador entre Deus e o homem. E para finalizar, eu quero apresentar 3 desafios. O primeiro, sempre com perguntas que você não precisa levantar aí para responder, mas tem que fazer um autoexame. Como você tem vivido? Como filho da luz? Ou ainda se deixa levar por doutrinas, práticas, hábitos que remetem às obras infrutuosas das trevas, que são próprias do reino de Satanás? A pessoa de Cristo tem tido a primazia na sua vida? Como nós cantamos aqui, o Pai fez tudo para que em tudo Cristo tivesse a primazia. Cristo tem a primazia na sua vida? Você o admira, você o adora, você o trata como a devida dignidade que é inerente à sua pessoa? E o seu coração?
está mal acostumado? Ou você tem um coração grato pela obra reconciliatória de Cristo? Você se sente seguro da sua salvação? Você tem perseverado na sua fé, a ponto de resistir às tentações? Eu gostaria que você saísse daqui essa noite pensando nessas coisas e perguntando: eu tenho tratado, tenho visto com os olhos da minha fé Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, descreve nesta carta? Vamos orar. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabemos que sem teu Filho, sem a sua mediação, nós não podemos nos aproximar de Ti, mas pela sua obra, pelo sangue da sua cruz, nós fomos reconciliados, e agora nós podemos nos dirigir ao Senhor como filhos, porque a todos quanto creram, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós queremos te pedir perdão pela nossa negligência, muitas vezes, com a tua palavra e com as nossas práticas devocionais, com os nossos hábitos. Nós queremos te pedir perdão porque muitas vezes não temos olhado para Cristo como quem de fato Ele é. Porque com as nossas atitudes, muitas vezes, queremos diminuir a sua dignidade, olhando às vezes muito mais para nós mesmos. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos a olhar para a sua glória como Redentor, porque Ele nos transportou do império das trevas para o reino, o seu reino. Ajuda-nos a olhar para Cristo e reconhecer a sua glória como Criador, sustentador de todas as coisas, como a expressão exata do teu ser. Ajuda-nos, ó Deus, a ter esperança, a esperança do Evangelho, que foi, como diz o apóstolo Paulo, pregado a toda criatura, no sentido de que foi o Evangelho único, pregado em todo lugar, em todos os seus tempos, em todos os tempos, e no tempo do apóstolo Paulo, em todo o Império Romano, em todo o mundo conhecido. Ajuda-nos a crer neste Evangelho e a não darmos ouvidos a nenhum outro Evangelho. Que essas palavras que foram ditas aos Colossenses ecoem nos nossos ouvidos e especialmente na nossa alma, para nos fazer servos dedicados e fiéis, vivendo dignamente como filhos da luz. Oramos em nome do Senhor Jesus.